Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se você estiver sem Bíblia, tenta sentar perto de alguém que tem Bíblia. Se você está vendo que está sem Bíblia, você passa para ele, fazendo um favor. Para algum visitante, se estiver sem Bíblia. Agora você abriu Romanos 8, 29, põe o dedo e vai lá para o começo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deixa os dois abertos. Aí você vai lá para o começo, Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e o versículo 27. Todos se encontraram? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repete comigo. Façamos o homem a nossa imagem. Agora o versículo 27. Repete comigo. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora Romanos, capítulo 8. Versículo 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Deus disse, a Trindade, que aqui está façamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. E aí no versículo 27, Deus disse, Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Lá no Novo Testamento, há muito tempo depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Fala assim para o seu irmão, fala, você tem que ser a imagem de Jesus. Quantos querem ser? Fala amém. Agora então feche seu olho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor libere uma graça especial, uma unção para que haja revelação da tua palavra, assim como o Senhor compartilhou comigo, assim como o Senhor me alimentou e me encheu desse ensino, assim possa fazer com a tua igreja, porque é o Espírito Santo que dá a revelação, não sou eu. Então eu creio que o Senhor pode fazer isso em todos os corações. Então libera agora que haja uma unção de ensino mesmo, assim, essa graça especial do Espírito Santo trazendo revelação da tua palavra. E toda a mente agora seja cativa ao Senhor, todo o coração, toda a distração, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda a artimanha do inimigo, querer roubar essa palavra, nós amarramos agora e resistimos o inimigo.
E mandamos ele embora para que a palavra opere aquilo que o Senhor projetou para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar algo com você. Eu confesso que eu tinha uma outra mensagem preparada para hoje. Mas essa palavra de hoje, eu não sei se faz 3 semanas, a gente estava na MEF, né, a reunião dos pastores, né, os ministros do Evangelho de Fernandópolis. Nós temos um colegiado de pastores que formamos a AMEF. E apareceu nesse dia, né, a gente não sabia, um tal de apóstolo Léo, não sei quem é, de onde veio, nem para onde vai. Mas, e confesso que eu fiquei meio estranho com algumas coisas, que ele começou a maneira de projetar a imagem dele para nós. Eu fiquei um pouco assim, com o olho aberto, olhando a oração dele. Mas quando ele começou a dizer sobre a imagem do pastor, que nós não devemos projetar a imagem do pastor, mas a imagem de Jesus. E aquilo, irmãos, parece que foi borbulhando no meu coração. E eu sentei uma semana depois e comecei a escrever algumas coisas, o que Deus tinha compartilhado comigo, e eu quero repartir isso com vocês, amém? Eu quero que vocês absorvam todo esse ensino, que vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Sabe, porque você tem que entender que eu e você fomos criados por um objetivo, por um propósito. Fala assim: Deus me criou com um propósito. Irmão, ninguém nasce. Não, obrigado. Deus não permite ninguém nascer sem propósito. Todos nós temos um propósito. E um deles, para a tua vida, é que você seja a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou você, Ele criou a imagem e semelhança de Deus, dele próprio. E o apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados, confirmando essa palavra de Deus. Se você for na contramão disso e querer projetar a sua imagem, você não vai ser feliz. Você não vai ter vida plena. Você não vai cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. E gente sem propósito é como gente sem sonho. Só está esperando morrer. Não tem expectativa. Não tem vontade. É desanimado. Estão perdidos. Mas Deus nos criou com propósito. Irmão, se der, aumenta só um pouquinho o retorno aqui por causa da minha garganta só. Tá bom o retorno, mas aqui eu estou fazendo um favor. Obrigado. Deus nos predestinou a sermos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós falamos em imagem, nós precisamos entender uma coisa: a imagem não é só aquilo que a gente vê. A imagem, a gente passa a imagem para algumas pessoas, não só daquilo que a gente quer ver, mas aquilo que a gente faz, do que a gente fala. É verdade ou não é? A pessoa faz uma imagem sua, não é só por aquilo que ele vê, mas do jeito que você se comporta, da maneira que você fala, como você trata o filho, a filha, o esposo, a esposa, como você trata os irmãos da igreja. Então você projeta uma imagem, não só através da visão, mas daquilo que você faz, todos os nossos atos, atitudes, fala alguma coisa pela nossa imagem. Então quando Deus, Ele diz, façamos o homem a imagem e semelhança, não é somente um homem, uma mulher com cabeça, um corpo, 2 braços e 2 pernas, não é essa semelhança só, mas é a maneira de viver, como se portar, como agir nas determinadas situações. Eu quero que você fique atento desde agora até o final dessa mensagem. Porque é um propósito estabelecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem gente que acha que é Deus. E quer projetar a sua imagem para as pessoas. Você não é Deus. Você foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele. E hoje, se você entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus, mas você não é o Deus. E nós muitas vezes agimos nas situações
como se nós fôssemos o dono da verdade, como se fôssemos o Deus dessa situação ou desse assunto. Tudo nosso é melhor, nós somos mais capazes, nós brigamos para manter a nossa imagem, não aceitamos que as pessoas falem mal de nós ou apontem um erro nosso, porque queremos projetar a nossa imagem. Porque quando isso for mudado dentro do seu coração, você não vai mais se preocupar com as coisas, porque você está projetando a imagem de Deus. Você tem que ser como um espelho que reflete a imagem de Cristo. Quando as pessoas olhar para você, não pode olhar você simplesmente, mas tem que olhar Jesus Cristo na sua vida. Foi para isso que eu fui criado. Foi para isso que você foi criado. Eu não acredito que Jesus se parece com você. Quando você está irado, quando você faz fofoca, quando você mente, quando você peca, quando você se prostitui, quando você adultera, Jesus não parece com você nessa situação. Jesus, ele viveu nessa terra como homem, foi tentado como a mim e a você, mas não pecou. Foi santo, foi justo, foi humilde. Então o que você precisa entender, que você não é Deus. O grande problema é que vivemos tentando projetar e proteger a nossa imagem. Sabe onde isso acontece muito? Dentro do casamento. Como você gosta de se proteger. Como você gosta de ser o dono da verdade. Como você exige, ainda mais quando você conhece a Bíblia. Você exige do teu esposo ou da tua esposa que ele seja isso, isso e isso. Mas você mesmo não transparece Cristo na sua vida. No relacionamento entre irmãos de igreja, você quer fazer que a sua imagem seja melhor do que a do seu irmão. No futebol isso não acontece. Como queremos mostrar alguém que não somos? Não tem Neymar lá, irmãos. O Neymar está lá, outro lugar. Mas queremos fazer de tudo e brigamos para mostrar que somos Neymar. Para projetar uma imagem nossa. Ao passo que Jesus disse, olha, ele nos predestinou para refletir a imagem de Jesus Cristo. E você fica lutando, brigando, fazendo confusão em rolos atrás de rolo. Por quê? Porque queremos projetar e proteger a nossa imagem. Enquanto você viver assim, eu sinto dizer para você, você nunca vai ser pleno na sua vida cristã. Porque o cristianismo só tem sentido quando Cristo entra aqui e toma conta. E Jesus apareça em você. E você diminua. Senão, não tem cristianismo verdadeiro. E quando a gente fala em imagem, é isso que você tem que refletir. Você vai numa festa de família, você vai onde não tem muitos irmãos de igreja, você não reflete a luz de Cristo ali, mas você fica na escuridão e reflete você mesmo ali. Ao passo que Jesus falou, ali você precisa refletir a minha luz. Você tem que ser a luz nesses lugares de trevas. Mas não, você quer se proteger para não ficar mal com os parentes, com as pessoas, e não projeta Jesus Cristo. Nós brigamos com todos e com tudo para manter a nossa imagem diante das pessoas. Eu pus aqui a maioria das nossas brigas, discussões e decepções com as pessoas é porque queremos impor os nossos pensamentos. Queremos projetar a nossa imagem, a nossa maneira de pensar para as pessoas. Como se você fosse o Deus da situação. E aí é que acontecem os contratempos. É aí que você tem decepções com as pessoas. É aí que tem muita gente que frequenta a igreja, mas não são convertidos. É muitos que já passaram, já até tiveram experiência com Jesus, mas estão hoje no mundo. Por quê? Porque não entenderam o propósito pelo qual Deus nos criou. O propósito é que eu e você sejamos imagem e semelhança de Jesus. Temos que resplandecer Jesus, e não você. Quem tem que crescer é Jesus, e não você. Quando alguém quer manchar a sua imagem,
o que você faz? Você vai até as últimas consequências. Para brigar, para mostrar que você não fez isso, não fez aquilo e que você não é tudo aquilo que falaram. É verdade ou não é? Quando o pastor ou líder aponta um erro seu, você simplesmente se fecha. Se não sai da igreja, é quase, mas simplesmente fica irado, nervoso, perde a paciência. Por quê? Porque está ferindo a sua imagem. Eu lembro quando falaram de mim, que não era verdade, falaram para um irmão da igreja, um membro da igreja, falou assim: eu vi o teu pastor deitado no sofá de uma irmã, sem camisa, e o marido chegou, e aí não sei o que aconteceu, nem quero saber. E ele defendeu, né, daquele jeito dele, espero que tenha defendido bem, mas não sei se defendeu bem, espero que defendeu. Ele foi falar para mim, falou: pastor, aconteceu isso, isso, isso. E aí, irmãos, eu confesso que eu não cumpri essa palavra aqui. Eu fui lá no estabelecimento da pessoa e falei, entrei, o marido da mulher que falou estava lá embaixo e um lugar em cima. Eu falei: boa tarde, eu era bom dia, meu nome é Marco, eu sou o pastor do... Falei: eu queria falar tal com a fulana. Ele falou: está lá em cima. E ele deixou eu subir e fui. Falei: a senhora é fulano de tal? Sou. Prazer, meu nome é Marcos. Eu sou o pastor da comunidade evangélica de Fernandópolis e sou o pastor do irmão que você falou, que viu sem camisa. Eu quero saber se você me conhece. Ela: irmãos, eu não sei qual foi a cor que ela variou, assim. Ela olhou para mim: não, mas que isso? Que rolo é esse? Eu falei: não, eu quero saber se a senhora me conhece. Eu sou o pastor do ciclano, que a senhora foi falar para ele que o pastor dele estava lá no sofá, não sei. Aí o marido, acho que escutou a conversa, subiu lá em cima. O que está acontecendo? Eu falei: não, eu sou o pastor Marcos do fulano, né? Pastor do fulano. Do fulano. E que falou que eu estava assim, assim, assim. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o senhor. Eu falei: não, eu estou aqui para falar. Se for eu, vamos até as últimas consequências. Mas se não for, eu gostaria que cessasse aqui essa conversa. Não, mas pelo amor de Deus, eu falo, mulher fala demais, pronto, quase que eu arrumo uma briga com o casal. Bom, sumiu, resumindo, irmãos, não foi muito legal. Agora, ultimamente eu estou fazendo assim: Senhor, eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Se estão falando mal e jogando pedra, é no Senhor, porque eu estou fazendo a tua obra. Então, Senhor, julgue a minha causa, em nome de Jesus. Eu não quero projetar a minha imagem, eu não quero defender a minha imagem. Nem Jesus não quis defender a sua imagem. Sempre quis fazer a vontade do Pai. Quem sou eu? Então hoje, estou pedindo perdão para Deus por aquilo que eu fiz. Por quê? Porque eu queria manter a minha imagem. Pastor, mas está certo, a gente tem que se defender. Eu não estou falando, irmãos. Mas o coração nosso, ele quer se aparecer. Quero mostrar que não tem procedência, realmente não tinha. Mas eu não precisava, acho que, daquilo. Simplesmente tinha que falar com o meu membro. Falou: olha, se você quiser perguntar, pergunta o dia. Pergunta a hora. Podia falar com um membro da igreja e não ir lá tirar satisfação, porque não interessava. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Então nós fazemos de tudo, para ser aceito e aprovado naquilo que fazemos. E quando não somos, aí começam aquelas murmurações, as reclamações e as brigas. Vivemos correndo atrás de glória e de projetar uma imagem que nós não somos. Como nós somos, igreja, seres humanos, que gostamos de mostrar a aparência. Foi domingo que nós pregamos sobre raízes e folhas. É valorizar as raízes e não as folhas. Então, irmãos, eu quero que você entenda que a partir de hoje, não dá muito valor para a sua imagem. Amém? Amém, mulheres? Estou brincando, não é isso.
Mas como nós queremos projetar algo que não somos. Como queremos pegar a glória de Deus para nós. Como você toca bem. Como você canta bem. Ah, glória a Deus. Mas aqui dentro, sabia que eles iam falar isso. Você lê um artigo da Bíblia e começa a usar esse artigo como se fosse seu. E não é da pessoa que escreveu. Por quê? Porque tem vergonha de falar que você leu. De citar algo que você leu que não é seu. E faz dele, ou dessa frase, sua. Por quê? Porque temos medo de falar aqui e vão pensar, eu estou falando frase que é dos outros. Porque quero proteger a minha imagem. E eu quero falar uma coisa para você. O primeiro ser criado por Deus, que quis a glória para ele, o que aconteceu com ele? O primeiro ser criado por Deus, que quis a glória para ele, chama-se Satanás. E porque ele quis a glória para ele, queria o louvor para ele, ele foi expulso do céu. Então escuta aqui, irmãos. Pare de querer projetar a sua imagem. Eu e você fomos criados para projetar a imagem de Jesus Cristo. Quantos crê e entende, falam amém. Irmãos, então entenda isso de uma vez por todas. Isso faz toda a diferença no propósito pelo qual Deus te criou. O primeiro ser que quis a glória para ele, quis se aparecer, quis manter a imagem, não quis resplandecer a glória de Deus, foi expulso do céu. E junto com ele foi 1/3 dos anjos. Está frio? Robert, fazendo um grande favor. Não é você hoje. Põe 25 em todos, tá bom? Obrigado. Olha aqui para mim, irmão. A Bíblia nos ensina que todo aquele que quer se exaltar, repete comigo, todo que se exalta será humilhado. É totalmente ao contrário o ensino de Jesus. Você vê como é que é? A gente luta para ser exaltado. E Jesus está dizendo para mim e para você, filho, não se exalte, se humilhe, porque eu vou te exaltar. É o contrário. A palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aleluia. E nós queremos ser soberbos, orgulhosos, queremos projetar uma imagem que sabemos, que podemos, que somos mais que os outros, porque somos mais ricos que os outros, temos condições melhores que os outros, tenho mais estudo que os outros, queremos ser mais e mais e mais. E Jesus está falando, se humilhe. Se humilhe, eu te exalto. O ensino de Deus é o contrário que o mundo está pregando. Está errado viver assim, querendo se exaltar. Mas quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Olha só outra coisa que é ao contrário que Deus prega na palavra, que Deus nos ensina. Aquele que quer ganhar a sua vida, você corre atrás para ser alguém na vida. E Jesus faz uma proposta para mim, você quer ganhar a sua vida? Você tem que perder ela primeiro. Você tem que matar a sua carne para poder viver o melhor de Deus. Senão, não tem o melhor de Deus. É o contrário. E nós estamos atrás de projeção. Outro, aquele que quer ter a vida de Deus deve morrer. É totalmente ao contrário. Deus está querendo mostrar para mim e para você que o ensino dele é totalmente diferente do que nós queremos propor para nós mesmos. Você corre atrás de ser aceito. Você quer comprar, você quer ter. Não é pecado comprar e nem ter. Mas o problema é que você quer se aparecer. Porque meu irmão tem, porque o fulano tem, porque o tio tem, porque o meu irmão da igreja tem. Você quer projetar algo que Deus não está nem aí com isso. Deus está preocupado com o teu coração.
E nós corremos atrás de projetar a imagem, ao passo que nós somos criados para refletir Jesus Cristo. Nós somos apenas um espelho. Jesus quer ser revelado ao mundo através de mim e de você. E você quer se aparecer. Nunca Jesus vai se aparecer. O caminho para viver o sobrenatural de Deus é arrependimento, humildade e fazer que Jesus cresça e que eu e você diminuamos. Esse é o propósito que Deus nos criou. Quando Ele criou, quero fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos predestinados a isso. Deus te predestinou para você ser a imagem do Filho, de Jesus. Eu quero dar alguns exemplos. Eu quero começar primeiro com os exemplos negativos, de pessoas que quiseram proteger a sua imagem, ou refletir a sua imagem, e se deram mal. Que você aprenda com o erro dos outros. Amém? A Bíblia nos orienta a isso. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para você está em 1 Samuel 15, 25 a 30. Nós não vamos ler. Mas ali fala de um homem chamado Saul, ungido rei de Israel. Ele desobedeceu ao Senhor. Deus falou para ele fazer algo, e ele desobedeceu, fez ao contrário do que Deus tinha falado. E quando o profeta Samuel foi até ele, está alto o som lá, né? Quem está na porta aí, avisa lá para mim para baixar o som das crianças, faz um favor lá. Maria, faz um favor. Obrigado. Assim, com muita educação, falou, o pastor pediu com muito amor e carinho. Só um pouquinho. Eu estou escutando daqui, né? Lá no fundo deve estar alto. Então, o primeiro exemplo negativo foi Saul. Saul desobedeceu, e Deus mandou o profeta Samuel, vai lá falar para ele que eu vou tirar ele do reinado, porque ele me desobedeceu. E o profeta liberou a palavra. Saul grudou nas vestes de Samuel. Do profeta rasgou a veste dele, de raiva, porque recebeu aquela palavra de Deus. E aí o profeta falou, agora Deus acabou de rasgar o teu reinado. Deus vai te tirar e vai colocar outro, que é segundo o coração dele. E aí, mas o segredo onde revela o coração de Saul está aqui. Ele falou, eu pequei, mas vai comigo perante os anciãos para ofertar ao Senhor. O que ele estava preocupado, irmãos? Com as pessoas. Ele falou, profeta, vai comigo diante das pessoas para ofertar ao Senhor. Ou seja, como é que eu vou ficar sem o profeta comigo? Como? Então ele estava preocupado com o quê? Com Deus? Não. Com a aparência dele de rei com as pessoas. Outro exemplo negativo, está em Atos 8. Se você quiser pôr esse, versículo 20 até o 23. Ali tem um homem chamado Simão, o mágico, não é Simão Pedro. E ele quis comprar a unção. Ele viu os apóstolos ali pondo a mão sobre as pessoas, ungindo as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E passavam a falar em novas línguas. E esse Simão tinha ido na igreja, tinha aceitado Jesus. Não sei se de verdade ou de coração. Mas aí, nesse percalço todo, ele falou, olha, quanto vocês querem? Como é que faz para comprar esse poder para pôr a mão nas pessoas, elas serem cheias do Espírito Santo? Aí o texto diz assim, aí Pedro, né? Como sempre, Pedro pegou a palavra e diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, Simão. Pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Próximo. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Tem outra versão que diz que o coração estava em fel de amargura. O que esse Simão queria? Se projetar. Queria usar Deus, o dom de Deus, para se aparecer. Se não se arrependeu, a gente sabe o caminho dele. Mas se arrependeu, também sei que ele está com o Senhor. Amém? Outro exemplo negativo. O próprio Pedro. Pedro, diante da ameaça de morte, quando prenderam Jesus, o versículo 58 de Mateus 26 diz que Pedro seguia Jesus
de longe. Ele sempre estava perto, não era? Mas Jesus foi preso, o que Pedro fez? Começou a andar de longe. Por que de longe, irmãos? Com medo de morrer. O que vai ser de mim? Pegaram Jesus, o que vai sobrar para mim? Começou a seguir Jesus de longe. E o texto nos mostra que ele negou Jesus 3 vezes. Porque ele quis proteger a sua imagem, proteger a sua vida. Ao passo que João, discípulo do amor, estava perto. Irmãos, o interessante é que nesse texto, as pessoas falam assim para ele 3 vezes. Olha, esse rapaz é o Pedro? É um deles, viu? Andava com Jesus. Falou, não, acho. O outro falou, ele é Galileu, é um deles. Não sou, nem conheço esse tal de Jesus. Andou com ele uns 3 anos assim, com Jesus, 24 horas. Falou que não conhecia. Cara de pau. Aí chegou uma outra versão, não sei se é Mateus ou Lucas, que fala assim. Ele fala como um deles, ou seja, tem a gíria de crente, misericórdia. A imagem e semelhança ali queria falar, olha, você é um deles, você parece com ele, até teu palavreado é igual. E ele mesmo assim, o que Pedro fez? Negou. Aí o galo cantou, diferente de Judas, que teve remorso, ele realmente se arrependeu. Glória a Deus por isso, né? E ele se tornou uma das colunas da igreja do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo abençoado. Mas então nós vemos aqui exemplos negativos de pessoas que quis projetar a sua imagem, quis preservar a sua imagem. Se aprende com isso e não faça isso. Amém? Amém? Agora vamos aprender com os exemplos bons. Exemplos a ser seguido. Primeiro, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Ele já tinha sido ungido rei no lugar de Saul, mas Saul ainda era vivo. E 2 vezes dentro da caverna, Davi pegou Saul dormindo, irmãos. Porque Saul queria matar Davi. Por 2 oportunidades, até os guerreiros de Davi falaram, olha, o Senhor acabou de entregar o rei nas suas mãos. Você matar ele para assumir o reinado. Se ele queria se projetar, era o momento. Mas o que ele fez? Se Deus colocou, Deus tira. A hora que ele quiser me pôr, é no tempo de Deus. Um homem que não queria projetar a sua própria imagem. Diferente de Saul, quando Davi pecou, mandou matar Urias e adulterou com a sua esposa. O profeta Natan chegou, contou uma historinha para Davi. E dentro dessa historinha, o relato era da vida dele. E aí o Natan, o profeta, falou, o que deve fazer com um homem desse? Ele falou, esse homem tem que morrer. Aí o profeta falou, esse homem é você. E como rei, ele podia falar, por favor, tira esse profeta daqui e passa uma... Já mandei matar um, matar outro, não custa. Ele fez isso? E interessante, irmãos, que eu vi agora, né, que algumas coisas saltam, a gente lê e acaba não saltando, mas nos últimos preparativos nossos, a mesma coisa que Saul disse, Davi disse. Diz, pequei contra o Senhor. A mesma palavra. Mas a atitude aqui dentro foi totalmente diferente. Davi ali não quis mais projetar a sua imagem. E olha que o profeta já tinha dado a sentença. A espada não vai mais faltar na sua casa, vai ter problema na sua casa. Aquilo que você fez escondido vai acontecer às claras. O profeta já tinha falado para ele o que ia acontecer, as consequências do pecado. Mas mesmo assim, ele disse, pequei contra ti. Se arrependeu. E quando o filho estava doente, ele pôs pano de saco e pranteou. Tirou as vestes reais para buscar o Senhor. Arrependimento. Porque ele não quis projetar a imagem de rei. Ele falou, agora eu não quero mais que a imagem de Deus seja envergonhada. Eu posso ser envergonhado, mas a imagem de Deus não. Eu tenho que refletir a presença de Deus. Eu fui criado para ser a imagem de Deus. O apóstolo Paulo é um outro homem, né? Não vamos citar muitas coisas, mas alguns versículos que ele disse, ele diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, minha vida, acho que Filipenses 1:21 também ele diz, para mim o viver
é Cristo. Resplandecer é Jesus Cristo. E o morrer é lucro. Um homem que entendia, não só escrevia, mas vivia para refletir Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, para que ele diminuísse e Jesus crescesse nele. Quer ser feliz na tua vida cristã? Quer ter uma vida abençoada? Mate você mesmo. Diminua. Você tem que ser o espelho, refletir a glória de Deus. Mostrar Jesus na sua vida. Eu não sei se você tem algum amigo que não sabe nem que você é cristão. Talvez você deve ter. Amigo que você pelo menos uma vez por semana você conversa com ele. Irmão, se não souber, é porque Jesus não está aparecendo na sua vida. O teu palavreado não é de cristão. A tua maneira de portar não é de um cristão. Aonde você frequenta não é de um verdadeiro cristão. O palavreado que você usa não é de um verdadeiro cristão. Então, por isso, você não reflete a Jesus. Está na hora de mudar isso. Amém? Está na hora de deixar as pessoas verem Jesus em você. Amém, irmãos? Agora eu quero terminar dizendo de um modelo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele viveu nessa terra, como homem. Jesus nunca quis proteger a imagem dele, mas sempre a imagem do Pai. É impressionante isso, irmãos. Põe para mim o texto Mateus 26 aí, irmão. 62, aí nós vamos ler alguns versículos. Jesus sempre estava preocupado em fazer a vontade do Pai e não a dele. Naquele sofrimento, ele subiu ao monte para orar. E naquele momento, a Bíblia diz que ele suou gotas como de sangue. Porque a sua alma estava muito atribulada, porque ele sabia que ia sofrer muito. E naquele momento, como filho de Deus, eu acredito que ele tinha autoridade para não passar por aquilo. E ele clamou a Deus Pai, falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas imediatamente ele disse: não faça a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Um homem que projetou sempre o propósito de Deus. Jesus nunca brigou pelo direito de ser rei dos judeus. Esse versículo diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, Jesus já estava preso, e estava sendo interrogado no sinédrio, pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, para condenar Jesus à morte de cruz. Ele diz assim: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ou seja, você não vai falar nada não, Jesus? Não vai se defender? E Jesus, calado. Aí segue o texto. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo. Se você, Jesus, é filho de Deus. Ele apelou, né, para o Pai. Aí Jesus respondeu: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, assentado à direita de Deus, do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia, esse dia vai chegar. Mas seguindo o texto, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora essa sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Ou seja, ele precisa morrer, esse Jesus. Seguindo o texto. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam tapas. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Vendaram os olhos de Jesus e começaram a bater e dar soco. Tem uma versão que diz que dava soco em Jesus. Irmão, se você fosse Jesus e eu, o que você acha que nós íamos fazer ali? Eu já falei, né? Acho que eu já falei uma vez. Esse já foi. Próximo. Já ia caindo. Ele tinha poder para isso. Mas ele queria proteger a imagem dele? Não estava preocupado com isso. Nem imagem ele tinha, não é? Isaías 53 diz: não havia
boa aparência em Jesus. Nada que chamasse a atenção das pessoas. Jesus não veio com uma boa aparência para mostrar a si mesmo, mas para fazer a vontade do Pai. Um homem humilde, o rei dos judeus, o rei dos reis. Jesus nunca quis se aparecer com o poder que ele tinha através dos milagres que fazia. Ele fazia milagres, a hora que via que a multidão estava, ele dirigia para outro lugar, porque ele não queria muito se aparecer. Quando ele entrou no jumentinho, todo mundo começou a dizer, né, rei dos judeus. Ele daquele momento já, simplesmente, já sabe que não queria glória para ele. Por mais que ele merecesse. Ele falou, eu vim aqui para cumprir um propósito. Para fazer a vontade do Pai. E eu vou até o fim nisso. Jesus se humilhou. E por isso hoje, ele é o modelo da imagem que devemos refletir. Eu quero terminar lendo Colossenses. Esse eu quero que você abra a sua Bíblia, fazendo um favor. Colossenses capítulo 3. Já estou terminando, é outro último texto que eu vou ler. Colossenses capítulo 3, no versículo 5 em diante. Queria que todos acompanhassem a palavra do Senhor agora, para a gente poder terminar. Colossenses capítulo 3. Versículo 5 em diante. Diz assim o texto, acompanha na sua Bíblia, fazendo um favor. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O versículo 10 em outra versão diz assim: e vos revestistes ou vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, a imagem de Jesus não está na maldade, na maledicência, na linguagem indecente, na fofoca, na imoralidade sexual, na impureza, nas paixões, nos desejos maus, na ganância, na idolatria. Isso faz parte da velha natureza. Isso não é a imagem de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se renova para o conhecimento. Hoje você está tendo conhecimento da palavra de Deus, amém? É uma palavra de conhecimento. Eu quero que você entenda isso. Deus está te levando a você conhecer o propósito. Ele te criou para você ser a imagem e semelhança dele. Nós somos predestinados a sermos a imagem dele. Se você não tem sido, chegou o teu dia de se arrepender, de pedir perdão para ele e começar a dizer: Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que os meus pecados, a velha natureza, tem que morrer. Eu tenho que matar a velha natureza para que o Senhor venha resplandecer a tua glória em mim, para que as pessoas possam ver Jesus em mim. Esse é o propósito da tua vida. Se não tem sido assim, hoje é dia de mudança. E eu digo para você, se você veio aqui hoje, você está nos visitando, é porque Deus tem planos e propósitos na tua vida. Você pode estar falando: pastor, mas já fiz tanta coisa errada. Não tem problema, Deus te ama. Deus abomina os pecados, mas ama o pecador. Ele te trouxe aqui para mudar. Você precisa mudar. Eu espero que essa palavra esteja causando em você o mesmo que causou comigo quando eu escutei isso. Nós temos muita preocupação em satisfazer os nossos desejos.
Nós brigamos muito com as pessoas porque as pessoas nos desagradam. Muitos desagradaram a Jesus. Muitos traíram Jesus. Talvez você que está sentado aqui, talvez já até falou mal de Jesus. Mas mesmo assim Jesus se humilhou. E Filipenses 2 diz, humilhou até a morte, e morte de cruz. Não usurpou ser igual a Deus. Se desfez, se despiu do velho homem. Perdão, se despiu da glória de ser Deus. E habitou na terra para morrer por nós. E através do sangue dele, nós podemos ter a salvação e ter vida transformada, os pecados perdoados, para transparecer e refletir Jesus Cristo para a cidade de Fernandópolis. Esse é o propósito. Eu te pergunto, a sua vida mostra Jesus? A sua vida reflete Jesus? Quando olham para você, as pessoas veem Jesus? Será? Quem tem se aparecido mais, você ou Jesus? As tuas atitudes, os teus gestos e palavreados, está parecendo com Jesus? Para se parecer com Jesus tem que ser humilde. Se você quiser ler em casa Filipenses 2, a partir do versículo 5 em diante ali, a gente vê a humildade de Jesus que se humilhou até a morte, morte de cruz. Para se parecer com Jesus devemos ser santos, porque Ele foi santo. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Em 1 Pedro ele falou isso. Em Efésios 1:4 ele diz assim, porque Ele nos criou Ele nos predestinou antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Se você não tem sido andado em santidade, Jesus não tem sido resplandecido na sua vida. Feche teu olho, por favor, em nome de Jesus. Para se parecer com Jesus, esse eu sei que todo mundo vai querer. Tem que ser um vencedor. Amém? Jesus é um vencedor. E você também vai vencer. Ele diz, tudo posso. Tudo nós podemos. Em Jesus, naquele que nos fortalece. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem se parece com Jesus reflete a luz de Jesus. É vencedor, é humilde e é santo. São 3 qualidades, 3 vertentes para se parecer com Jesus. Ainda de olhos fechados, quantos entendeu essa palavra? E Deus falou com você. Você deseja hoje falar como Paulo, que para mim o viver é Cristo. Logo já não quero mais viver senão por Jesus, para transparecer a glória e a presença de Jesus. Mas você quer ser usado para a glória de Deus e deixar Jesus refletir através de você. Eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. De olhos fechados, ninguém precisa erguer a mão, abrir os olhos. Levante a sua mão, isso, amém. Muitas pessoas. Deus, eu sou o primeiro, eu quero a cada dia mais me parecer com o Senhor. Eu estou levantando as minhas mãos a Ti. Eu oro por esse povo. Às vezes tem muita gente que até para levantar a mão é difícil, Senhor. Como é difícil. Como é difícil reconhecer que nós precisamos brilhar, nós precisamos clarear, como a luz da aurora que vai brilhando dia a dia. Como Colossenses 3:10 diz, nós precisamos desse conhecimento para ser a imagem de Jesus. Mas todos aqueles que ergueram a mão corajosamente, reconhecendo que muitas vezes não tem transparecido Jesus, um acesso de raiva, de nervosismo, de estresse, de briga, de fofoca, de mentira, de pecados. Mas Senhor, em primeiro lugar eu quero pedir perdão dos meus pecados, e segundo da igreja, daqueles que levantaram a mão e daqueles que entenderam a Tua palavra. Quero te pedir perdão, Senhor. Perdão. Porque como Pedro, às vezes nós pisamos na bola.
queremos falar da boca para fora. Como nesse culto nós saímos dizendo que nós somos teus. Mas talvez no meio da semana negamos o Senhor. Não falamos de Jesus para a pessoa que está precisando. Está indo para o inferno e não falamos de Jesus. Não levamos a paz de Jesus. E depois dizemos que vamos resplandecer Jesus. Vamos refletir Jesus. Oh Jesus, nos ajuda. Nos dá humildade para não querer ser mais que as pessoas. Para que os casamentos possam fluir na humildade. Senhor, eu quero ser santo. Cada dia mais me consagrar ao Senhor. Para que o Senhor cresça. Eu sei que não é fácil falar isso, Deus, como o João Batista falou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque as pessoas chegou falando para João Batista: quem você é? Você é um profeta? Você é o filho de Deus? Ele diz: eu não sou. Talvez aquele momento era um teste para ele pegar a glória. Fala: eu sou. Mas ele diz: eu não sou. E para falar a verdade, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do mestre. Porque quando ele viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, Ele é Jesus, Ele é santo. E a Bíblia diz que não houve um homem na terra como João Batista. E talvez nós aqui no século 21, com a nossa prepotência, não reconhecemos e não dizemos que tu cresças, que eu diminua, Senhor. Quem dera, na Bíblia está narrando ao nosso respeito, dizendo: não há homem ou mulher como esta, que falou e que andou como um santo com o propósito de Deus. Mas esse homem disse que ele cresça, eu diminua. Eu também, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Logo já não sou eu quem vive. Eu não quero mais viver para as minhas vontades, mas eu morro para as minhas vontades, para viver o propósito do Senhor. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você quiser ficar em pé, nós vamos cantar essa canção, fazendo essa declaração de amor. Você vai se humilhar diante da presença do Senhor, que há uma unção muito poderosa de Deus aqui. Você vai sair daqui resplandecendo. Jesus vai aparecer em você. Oh Deus. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele.